Segundo episódio sobre os 50 anos da Cabanho Charruas, e a gente começa falando desse gateado. O Poncho é um cavalo que resume que são esses 50 anos. O cavalo mais competitivo que eu já montei. De uma morfologia fora da curva. Nós chegamos à conclusão que esse seria um futuro pai para nós. Para te contar o que é o Poncho, eu tenho que começar pelo presente que o Dr. Flávio Telecheia deu para o meu pai. Como um dos vários presentes que ele deu, foi uma égua que se chamava BT Sevilhana, que acasalada com o Índio Charrua, grande campeão da Expo Inter, gerou ocasião. Depois a ocasião, num outro momento da cabanha, foi posta com o Las Cajanas Brote, que foi dos primeiros cavalos que vieram do Las Cajanas, frisando um outro momento importantíssimo da nossa cabanha, que foi a amizade com o Gonçalo Viala. No Poncho Viejo, sintetiza as ajudas dos dois grandes amigos que eu falei, porque o Poncho Viejo descende de animais oriundos do Dr. Flávio Bastos Telecheia e também de um reprodutor do Gonçalo Vial Conte. Então, quer dizer, esses 50 anos são construídos com carinho, trabalho, amor pelo cavalo e amizades. Não foi com dinheiro, foi feito com amizades. E eu me lembro que em fevereiro o Ricardo veio para mim e disse: Roger, vamos correr Arambaré com o Poncho. E eu digo: mas Ricardo, o Poncho está programado para o ano que vem, não é para esse ciclo. Roger, ele está melhor do que todos os cavalos que eu tenho para correr esse ciclo. Um cavalo de uma estabilidade de movimentos diferente, independente se a gente está a 10 a 150 por hora, ele não te move nos arreios, um cavalo de uma comodidade impressionante. E aí ele correu a credenciadora dele muito tranquilo, sem forçar, sem estresse, fez acho que 21, sei lá eu quanto é que ele fez de média. Próximo concorrente, box 78. Era chegada a hora de classificar, garantir vaga para a final do freio, e o Bocal de Ouro foi a prova escolhida. E chegou em altíssimo nível, foi competitivo em todas as provas que ele foi. Poncho Viejo Charrua, criador expositor João Roger Pérez Freire. E assim Poncho Viejo Charrua vence com sobra o Bocal de Ouro 2021. Média final de 22,223 pontos. Mas, como a gente sabe, prova é prova. E na final do freio de ouro, o cavalo não rende o esperado. Talvez por alguns erros meus, mais do que dele, a gente acabou caindo fora da disputa do freio, ficando na 5ª colocação, que igual é um excelente resultado. Eu, por convicção, não gosto de repetir muito cavalos correndo do nosso criatório. Eu acho que nós somos criadores mais do que competidores, então nós temos que ter renovação. Salvo que a gente fique com um gostinho de quero mais, que foi o que aconteceu com o Poncho. Poncho Viejo e Ricardo seguem o planejado, credenciam, classificam e estão mais uma vez na final do freio de ouro. E nós estávamos na final do freio. Ele chegou no sábado à noite em segundo, na classificação geral. Fez a competição num nível excepcional. O Colibri Matreiro vinha em primeiro aquele ano. E o cavalo no sábado treinou muito bem.
Então ele correria o domingo com muita chance de ser freio de ouro. A gente estava realmente confiante, realmente acreditando que aquele era o ano, que aquele ano ia dar tudo certo. Por um detalhe, o Poncho Viejo não brigou no domingo. Lamentavelmente, sábado à noite, o veterinário me chamou, o Carlão, que é o nosso assistente, ele me chamou e nos disse que o cavalo está com uma lesão. E eu gelei. O cavalo saiu com uma pequena claudicação da cocheira. E a gente passou toda a manhã discutindo. O cavalo corre, o cavalo não corre. O cavalo corre, o cavalo não corre. Às 11 da manhã, nós tiramos o cavalo para fora. O cavalo trotou bem. Eu, na minha análise, ninguém falou nada. Todos nos olhamos, era o Carlão, o pai, eu e o Ricardo, olhando se o cavalo ia correr ou não. O cavalo trotou bem, eu, na minha análise, o cavalo corre. Pá, me deu um alívio aquilo. E aí o Ricardo disse para o Guilherme, acho que era quem estava com o cavalo, o Ricardo disse, faz uma volta em cima da mão direita. E o Guilherme puxou ele na volta, assim, ele apenas deu uma defendida na mão. Ali nós nos olhamos e... Ali nós nos olhamos e ninguém precisou falar nada mais, né? O cavalo era mais importante do que a prova. E hoje, graças a Deus, ele está super saudável e daí para frente vão ter os filhos dele que vão falar por ele com certeza. Dom Roger persegue o sonho, é o mesmo jovem campeiro que um dia fez a cabanha com a cobertura do orneiro. 5 décadas se passaram aí num piscar de olhos. E tu lembra como é que foi o primeiro remate de vocês? O primeiro remate mesmo que nós fizemos solo, né? Porque a gente, claro, levava um animal num remate, o outro no outro, como convidados. Mas o primeiro remate solo que fizemos foi em 1999, em Guaíba. A gente levou o índio, levou o entreveiro, se venderam 30 e tantas coberturas dos cavalos presencialmente. Foi surpreendente, a resposta foi fantástica, foi um salto que deu a minha cabanha na parte econômica e em visibilidade também. Um dos pontos altos do remate foi este aqui. O filho mais velho desce e chama o caçula de 7 anos para mostrar a mansidão da égua. Filho mais novo do Rogério, Ricardo. Ricardo manda ver. Bem domada, Kenga Charrua, uma filha de entreveiro, mostra que é de toda a confiança. Ricardo desce pela anca, fica em pé, No show dos filhos do Rogério Agabanho Charrua, senhores, um forte aplauso ao Ricardo. passa por baixo e sobe pelo lado direito. A gente tinha 3 éguas para fazer a ponta do remate e o nosso projeto, nossa meta era fazer 20 mil nas 3 éguas. Na primeira a gente fez 30, na segunda a gente fez 21 e na terceira a gente fez 15 de venda, né? Uma dessas éguas que se vendeu por 20 mil foi a primeira égua que o Zeca correu o freio, que o avô dele comprou para ele correr o primeiro freio da vida dele. Essa é também uma história interessante. Quando surgiu a notícia que seriam vendidas cotas do Sedutor, eu entrei em contato com o Tchalo, porque o Tchalo conhecia o cavalo tinha participado, a FIC tinha sido grande campeão, né? Conversando com ele e tal, que iam vender cotas do cavalo, mas eu disse para ele que eu achava que ia sair caro. E ele me perguntou, por que tu dizes isso? Eu te digo isso porque eu estou fazendo conta quantos filhos eu tenho que vender para pagar o investimento. E ele me disse, não é essa conta que tem que ser feita. E eu fiquei escutando, né? Eu te pergunto o seguinte, existem similares à venda? Não, não existe. Uma coisa é cara
quando existe similar mais barato. Se não existe similar à venda, não pode dizer que é caro. Quer que eu te diga uma coisa? Esse cavalo não tem preço. Naquela época, a gente imaginava que o que ia sair caro e que deveria sair R$5.000 de parcela a cota. E na verdade saiu R$10.000 a cota, saiu o dobro do que a gente imaginava. E naquele momento o Tchalo me autoriza a comprar 2 cotas. Eram 4 cotas à venda. Ele me autorizou a comprar 2 cotas e mandou eu avisar para o dono do cavalo que se até a semana seguinte não tivesse vendido a outra, se compraria a outra. Ele estava esperando o resultado de um outro negócio. Né? E assim foi que nós adquirimos o Sedutor. E hoje aquilo que parecia uma fortuna, que parecia impagável, hoje está perfeitamente pago. Só com o material genético que ele tem nos deixado e com as vendas de coberturas dele, que são muito bem cotizadas, né? Nós chegamos à conclusão que foi um grande negócio que se fez. Nós vamos botar um lote no remate, que é um lote muito especial para nós. Vamos botar o direito de uso de algumas coberturas do AS Malc Sedutor. Cavalo esse, que é o nosso entender hoje, talvez seja o cavalo mais importante da raça. Um cavalo, talvez o único cavalo da raça hoje que eu considere completo na sua reprodução morfofuncional falando. Um cavalo com resultados realmente maravilhosos nas pistas morfológicas e nas pistas funcionais. Quando se adquiriu esse direito de uso desse cavalo foi um preço recorde nacional e hoje, devido à importância desse leilão e ao momento, a gente vai abrir mão de um percentual dessa aquisição. É um momento realmente marcante para nós, né? A gente tinha que botar a apreciação dos nossos amigos e clientes, realmente um resumo desses 50 anos. Las Cajanas Mil Razones e Ponte Viejo Charrua fazem parte também da oferta. Os 2 garanhões entram juntos no lote 2, com direito de uso de 6 coberturas anuais. O comprador decide qual garanhão deseja usar e como quer alternar. Vai um lote de cavalos que são nossas reservas genéticas. Ou seja, nós temos alguns cavalos que estão guardados em casa e vamos levar todos os cavalos que temos guardados em casa como reserva genética para a apreciação dos compradores levarem um deles no lote vertical. São animais de papéis chilenos importantíssimos, animais que realmente reproduzem, temos eles guardados para utilizá-los e vamos botar a apreciação do mercado. Tem visita chegando no CT. São os gêmeos Santiago e Gonzalo, que vêm visitar o pai. A mana Luzia acompanha. Vamos olhar esse cavalo velho aqui. Foram prestigiar o pai em Esteio e foram pé quente, porque o pai conquistou 2 freios com a presença dele, talvez um para cada um. É fato que 2024 foi um ano realmente especial para Ricardo, que além dos gêmeos, dos 2 freios, acaba de inaugurar as novas instalações do CT. Um sonho que começou com ele ainda criança. É muito tempo que a gente está nisso, a minha vida se confunde com cavalo desde que eu me conheço por gente, então eu não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo vivendo, tendo uma vida diferente da que eu tenho hoje, que é 100% na volta dos cavalos. Graças ao meu pai e ao meu irmão, que lá atrás viram que eu tinha alguma coisa diferente para trabalhar com cavalos. Era muito fácil acreditar no Ricardo, era muito fácil.
Ele sempre nos mostrou o talento que ele tinha, né? O ano era 2006 e nossa equipe havia sido contratada para fazer a cobertura na Arena de Rancagua, em Santiago, no Chile, da festa beneficente em prol do Lar do Pequeno Cotolengo, um evento organizado pelo criadeiro Las Cajanas. Na programação, gineteadas. E lá estava Ricardo, pronto para montar num cavalo chucro. Refrega el ponche, la anca, la rienda, corre en la mano. Óigale, indio paisano, frontero de alrededor. Gente guapa y haragana, donde al sonar la campana llegan apadrinadores con palmas, gritos, rubores. Primera vuelta de honor. Na verdade, a apresentação foi muito boa. Já conseguistes até um grupo de fãs por aqui. Pois é. Eles gostaram um pouco da monta, eu acho, e acho que foi muito difícil, mas consegui. Se a gente tem algum mérito, talvez seja direcionar para os lugares que a gente acreditava que eram importantes. Fazem 10 anos que eu corri minha primeira final de freio, mas se a gente for olhar para trás, com 14 anos eu comecei a sair de casa em busca de conhecimento. O primeiro que a gente encostou ele foi num domador antigo aqui de Jaguarão, seu Nenê Feijó. Domador do sistema antigo, com um sistema totalmente tradicional, que era dos bons domadores da década de 80. Então, bom, antes de saber o futuro, tu tem que saber o passado. Então, ele entrou naquela base, ele domou a primeira égua dele encostada no seu Nenê Feijó, né? Dali, com 14 anos, ele foi pro Zeca Macedo. Muitas férias ele passou lá no Zeca, que foi um pai para ele, que deu um baita de um apoio e tal. Ali, quando o Ricardo estava na faculdade, nos seus 19, 20 anos, que ele estava ali entre ginetear e entre treinar, entre correr prova, foi o Zeca que chamou ele e disse para ele: bom, tia, agora está na hora de tu escolher o que tu quer fazer. Tu quer brincar de ginetear ou tu quer trabalhar sendo treinador, né? Então, aquilo ali foi um ponto muito marcante para mim. Depois dali, ele tirou uma temporada no Colares, que também foi uma pessoa, sem palavras para descrever a posição do Colares, a postura, abriu as portas para ele. Isso aí é uma coisa que não tem preço, né? Depois ele foi para os Estados Unidos. Ele quis ir para o Chile, ele quis ir para o México. Ele buscou sempre se aprimorar. Depois na faculdade, que foi um período em que ele já trabalhava como profissional, digamos assim, mas só com os animais de casa, ele não pegava animais de fora, mas ele já corria o freio durante a faculdade, ele estudava em Bagé e vinha todos os finais de semana para Jaguarão para treinar os cavalos dele. Tá? E a gente sempre fez o possível e o impossível para acompanhar e dar um suporte e apoio para ele nisso tudo, sabe? Então, graças ao apoio incondicional da família e ao nível de animais que eu era oportunizado naquele momento, já no segundo ciclo que eu corri, consegui chegar numa final de freio com 2 animais. Concluindo a parte do box 17. Quando ele começou a sair, eu ia de motorista do caminhão para as provas. Muitas provas eu fui dirigindo o caminhão para ele correr. Teve uma oportunidade que ele correu uma classificatória em Brasília e a égua foi num caminhão subsidiado pela BCC e não tinha espaço para os tratadores nem para ele ir no caminhão. E ele não quis ir de avião, eu não vou deixar minha égua ir sozinha, nem sei com quem é que vai, eu quero acompanhar a viagem. Eu me lembro que a mãe queria ir conosco, nós, mãe, é muito cansativo para ti, mas já tinha uma certa idade. Não, eu quero ir com vocês. Aí nós convencemos ela que ela foi de carro e compramos uma passagem para ela voltar de avião depois. Ela não queria voltar de avião, ela queria voltar de carro conosco, porque a mãe era muito parceira. Então são memórias que a gente tem, né, dessa trajetória do Ricardo que é muito emocionante, é muito legal de ver o resultado que ele está tendo. A vitória dele é a vitória nossa. O cavalo traz essa realização de um sonho de criança, mas junto com ele, tu conseguiste formar essa família linda, né? E o cavalo acaba sendo um agregador. Felizmente, eu acho que consegui transmitir aos meus filhos e netos essa paixão pelo cavalo.
E isso nos une, porque todos os momentos de convívio em família junto ao cavalo são alegres, são proveitosos, são educativos para os pequenos. Realmente, a mim isso me traz um orgulho e uma satisfação muito grande. Eu acho que passa muito por admiração, né, por respeito, e é um sentimento assim. Isso é difícil de explicar, eu não tenho muito as palavras para explicar, mas para nós é uma coisa natural. Se eu pudesse escolher um modelo para a minha família, para os meus filhos, eu escolheria o modelo de união que eu tenho com os meus irmãos. Agora eu quero saber se tu, não olha pro lado, é tu mesmo, já está inscrito aqui no canal. É super importante para nós. Os números, os comentários de vocês, os likes, chancelam a qualidade do nosso trabalho. Posso contar contigo? Todos que gostam de cavalo como eu vão entender a minha vontade de dirigir uma Rampage. Um motor de 272 cavalos que fazem dela a picape mais potente do país. Bora, gente! Vamos botar essa cavalhada pra correr. RAM é no grupo Nissul Gala. Mais do que saciar a fome, alimentar é nutrir. Garantir que quem está em crescimento se desenvolva com ossos, tendões e músculos fortes. Que a mãe que carrega no ventre uma nova vida seja saudável e fonte de energia. Alimentar é dar ao atleta condições de ser competitivo e, quem sabe, um campeão. Alimentar é, acima de tudo, um gesto de amor, de cuidado com quem se quer bem. Supra, alimento com carinho.